Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Bom dia, Margarete. Dia que o Senhor fez. Bom dia. dia. Bom Bom dia, shalom, dia. shalom. Bom dia, bom dia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Viana. Deus. Senhor é bom. Entendeu, Viana? Ok, já vai entrar já. Combinar com ele. Para que eu vou sair daqui. Ah, não, a gente vai direto, Antônio. Ah, é? Vocês vão ter que passar em outros lugares, Bom talvez dia, tenha que pegar Téia. alguém, então fica Bom dia, livre, fica tranquilo, Margarete. Não, tá? vamos falar depois. Acho Tá. que combinar. Bom dia, bom dia. Quem tá quase sem voz hoje sou eu, porque ontem foi É a forte. mulherada me bombardear de perguntas ontem. É. Muito bom. Glória a Deus. Bom dia, varão. Lindo. Glória a Deus. Yeah. Aleluia. Zé, depois eu vou ligar pra você, tá? Você não vai ficar aí sem a gente ter um pouquinho de conversa essa semana. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastorzão, ora aí por nós aí, queridão. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, louvamos ao Senhor. Obrigado por ter devolvido nossa alma em mais um dia, papai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a leitura de hoje, Pai Santo, seja uma leitura no qual podemos compreender a tua palavra. Sim, Senhor. De exime resposta. A resposta vem através da palavra, da leitura. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tudo aquilo que talvez ainda está sem ordens, uma resposta sem sentido, meu Deus. Pai, que no dia chamado hoje, meu Pai Santo, venha essa resposta efetiva, Pai Santo, para que possamos, ó Deus, tomar uma atitude correta e que agrada ao teu coração. Que agrada ao teu coração, meu Pai Santo. Pai, toda confusão mental, Em nome de Jesus. todo ataque na mente, meu Pai, criando dúvida, meu Deus, caia por terra hoje, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai Santo. Abençoa todos, meu Pai, todos que estão nessa live agora, meu Pai Santo. Todos aqueles que vão assistir depois, ó Deus. Pai, desde já te agradecemos pela vitória. Desde já te agradecemos pela vitória já alcançada por causa da leitura da tua palavra, Santo, que é poderosa. Em o nome do teu filho amado, Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. 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 Eita. Vamos lá. Então, 2 Crônicas, capítulo 11. Diz assim, a palavra do Senhor. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens das tribos de Judá e Benjamim, 180 mil dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. O Senhor, porém, disse a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim: assim diz o Senhor: não lutem contra seus compatriotas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isto acontecer. Eles obedeceram à palavra do Senhor e não lutaram contra Jeroboão.
Roboão permaneceu em Jerusalém e fortificou várias cidades para defender Judá. Fortificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Roboão fortaleceu suas defesas, colocou nelas comandantes e armazenou provisões de alimento, azeite e vinho. Também colocou nessas cidades escudos e lanças, fortalecendo-as ainda mais. Assim, apenas Judá e Benjamim permaneceram sob seu controle. Todos os sacerdotes e levitas que moravam nas tribos do norte de Israel apoiaram Roboão. Os levitas abandonaram suas pastagens e seus bens e mudaram para Judá e Jerusalém, pois Jeroboão e seus filhos não permitiam que eles servissem ao Senhor como sacerdotes. Jeroboão nomeou seus próprios sacerdotes para servirem nos santuários idólatras, onde prestavam culto aos ídolos em forma de bodes, bezerros, que ele havia feito. Ai, ai, ai. Ai, ai. Todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Ô, Fabi, aqueles que o quê? Aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor. Fica em qualquer lugar? Não. Vai atrás da presença, né? É isso aí. Engraçado que eu estava falando com a Viana ontem, né? A palavra, ela foi deixada a nós para que nós conhecêssemos quem Deus é, mas cabe a cada um de nós buscá-lo, né? Porque ele ainda é o mesmo hoje, ele não é o Deus que era, né? Então a gente precisa continuar buscando. E no lugar certo, né, Fabi? No lugar certo. No lugar certo. Vou repetir o 16. De todas as tribos de Israel, aqueles que desejavam sinceramente adorar o Senhor, o Deus de Israel, acompanharam os levitas até Jerusalém, onde podiam oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, pois durante esse tempo seguiam fielmente os passos de Davi e Salomão. Roboão se casou com sua prima Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi. A mãe dela era Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate deu à luz 3 filhos, Jeú, Semarias e Jaão. Depois Roboão se casou com Maaca, neta de Absalão. Maaca deu à luz Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca mais que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, teve 18 esposas e 60 concubinas, que deram à luz 28 filhos e 60 filhas. E esse gostava de fazer filho. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, como líder entre seus irmãos, e desse modo deixou claro que ele seria seu sucessor. Com inteligência, espalhou os outros filhos por toda a terra de Judá e de Benjamim, e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes grande quantidade de suprimentos e arranjou muitas esposas para eles. Meu Deus. Muitas esposas. Muitas. Ai, 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 ai. Segundo Crônicas 11, fala sobre a divisão e o governo de Roboão. Ele reúne 180 mil homens para guerrear contra Israel. Ou seja, os sábios observam que essa é uma reação humana e impulsiva, típica dos reis que confiam mais na força militar do que na direção divina. E ainda ensina que quando há divisão em Israel, a primeira tendência é resolver pela espada, mas Deus busca a correção e não destruição. Deus busca sempre a correção em primeiro lugar, não a destruição. A teimosia do coração do homem que leva ele para a destruição. A obstinação, né?
Exatamente. Meu Deus, por que a gente é tão obstinado, tão teimoso? Por que a gente demora tanto a obedecer ao Senhor? Porque não confia, porque não entende que ele é um pai amoroso e que ele quer o melhor para nós. Mas é muito difícil isso porque, meu Deus, ontem nós estávamos conversando aqui na mesa sobre isso, né? Sobre a teimosia, sobre a demora de obedecer, de ouvir, porque as pessoas só querem ouvir aquilo que vai satisfazer o seu ego, a sua vaidade, só querem ouvir aquilo que realmente o seu coração quer ouvir, não quer ouvir o Senhor. E aí, às vezes, muitas das vezes as pessoas... Tem também o fato de não matar a carne, né? A pessoa não quer. Uhum. Não, e assim, Fabi, não, eu até amo Jesus. Claro, eu amo Jesus, eu jejuo, eu oro, mas, cara, se a obediência não for total, você vai ficar juntando problemas e consequências para vir mais tarde sobre a vida, e as coisas podem ficar bem pior, porque não é questão de jejuar, de orar, entendeu? De amar bem Jesus e de se entregar de uma forma sincera, que se a obediência não for total, você está sendo desobediente. E as suas orações muitas vezes podem ser impedidas de chegar diante do Senhor. Em algumas questões, não em todas, mas tem questões específicas que Deus está me pedindo algo, e se eu não abrir mão de tudo mesmo, vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Então, assim, cara, quanto mais eu demoro a obedecer, mais eu vou trazer consequências ruins sobre a minha vida. E a própria pessoa está se enganando, né? Então, essa pessoa realmente ela não definiu de fato com ela mesma, né? Com ela mesma, fala, poxa, ela percebe, dá para perceber quando você ainda está preocupado com as conquistas mundanas. Não estou falando que não é para conquistar, não é isso. Mas a pessoa às vezes está preocupada demais, tipo assim, parece que se ela não ter aquilo, não conquistar de fato, não criar um status, né? Eu volto a dizer, a gente leu por esses dias, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, você tem que estar 100% a tua mente ali, convicção, a tua adoração tem que estar ali e falar, Deus, te amo, mas assim, nessa entrega que o Senhor falou. E aí, automaticamente, todas as conquistas que virão depois, elas vão estar alinhadas com a vontade de Deus e você vai sentir uma paz tremenda. E tudo aquilo que entrar, se Deus permitir, achar que vai transbordar sobre a sua vida, enquanto você dorme, Deus está transbordando a sua vida, mas a sua vida sobre esse transbordo financeiro, agora que eu estou falando, já está resolvida. Você já está sabendo o que fazer e como fazer, entendeu? Mas quando a pessoa demora a entender isso e realmente se posicionar em obedecer. Não, porque não pode ter meia obediência. A obediência tem que ser completa, tem que ser total. Então, se eu não obedeço tudo e eu não obedeço de fato, de verdade, eu vou trazer consequências ruins. Ah, meu Deus, isso é muito sério, irmão. Entendeu? Deus fala por meio de Semaías: não subais contra vossos irmãos. Não é não. Quando Deus diz não, é não. E o não de Deus, a gente tem que obedecer. Porque se não obedece, é 54 versículos de maldição. Se não obedece, padece. Exatamente. Vamos fazer assim para rimar. Amém. Olha só. Fixar na cabeça do povo. Se não obedece, padece. Deus destaca que a divisão foi decretada por Deus por causa do pecado de Salomão. Por causa do pecado do pai, Deus dividiu a nação. Portanto, lutar contra Israel seria lutar contra o próprio decreto de Deus. Desobedecer, você está lutando contra um decreto divino. Quando Deus diz não, e eu temo, e eu fico na minha teimosia, vai dar ruim. A obediência imediata mostra que mesmo um rei falho pode responder à voz profética. Obediência imediata, sem procrastinação, sem demora de obedecer. Ou seja, reconhecer a soberania de Deus é essencial. Nem toda batalha deve ser travada. Discernimento espiritual é autoridade. Discernimento espiritual é autoridade. Então, Roboão fortalece as cidades de Judá. Ele interpreta que Roboão, Deus interpreta que Roboão, entende que Roboão
Ao invés de confiar apenas em Deus, tenta garantir segurança por meios humanos. Ai, eu vou agora fortificar humanamente, não espiritualmente, né? As cidades fortificadas simbolizam defesas externas, mas não substituem o arrependimento interno. As cidades fortificadas simbolizam defesas externas. Eu vou me defender aqui fora, aqui, ó. Tá vindo de fora. Exatamente. Eu vou me preocupar com aquilo que eu estou Mas, querendo construir para, né, para não faltar nada amanhã e outras coisas mais, ou seja, defesas externas. Mas mas o turbilhão que tá aqui dentro, não substituem arrependimento interno. Ou seja, fortalezas externas são posições e recursos. Posições e recursos. Fortalezas externas. Não substitui intimidade com Deus. Não substitui intimidade com Deus. Por isso que o assunto aqui ontem foi: vá direto a Ele. uhum, Se jogue nele. Vai escutar Ele. 2 Coríntios 10, 4 fala das fortalezas espirituais não físicas. Fortalezas espirituais não físicas, né? São as fortalezas na mente que a gente falou na terça-feira à noite. Ou seja, agora vem a questão dos sacerdotes levitas abandonar Israel e vir para ajudar. Jeroboão expulsou os levitas para estabelecer um sistema religioso falso. Todas as vezes que um líder acaba empurrando os verdadeiros adoradores para fora de sua comunidade, é porque ele está estabelecendo uma idolatria falsa, um falso culto a outros deuses, e de repente é ele mesmo, e não a Deus. é isso que eu ia falar. Ele tá querendo ser idolatrado. Uhum. Olha que perigo. Mas, Fabi, quando eu sou teimoso de ficar num lugar como esse, eu vou estar debaixo de maldição, não vou não? Sem dúvida. Vai dar, Barão. Sem dúvida. Né? Porque ele expulsou os levitas para estabelecer um sistema religioso falso. Falso. Quando a idolatria cresce, os verdadeiros servos migram para onde há fidelidade. Eu vou melhorar isso aqui um pouquinho. Quando a idolatria cresce, quando eu cresce, né, os verdadeiros adoradores, eles vão migrar para onde há fidelidade à palavra, fidelidade ao nosso Pai Celestial. Meu Deus do céu. E a palavra continua falando. Meu Deus do céu. Não, eu tenho aqui Fala. 3 frases aqui, né? O senhor falou aí, mas assim, não adianta construir fortaleza antes de obedecer. Não adianta querer construir fortaleza. Tem que obedecer primeiro, aqui depois. Os verdadeiros sacerdotes preferiram perder as suas terras do que perder a sua fidelidade. Eles resolveram perder as suas terras. Perder tudo. Perder as suas terras do que perder a fidelidade ao Senhor, né? Todo recurso, né, pastor? Todo recurso, toda segurança, porque agora eu já tenho uma casa, já estou estabelecido aqui, né? Eu estou confortavelmente aqui, mas eles assim, o quê? Eu vou ficar aqui nesse lugar de idolatria? Eu vou, entendeu? Deixa tudo aí, eu vou para onde tem toda a provisão. E aí tem uma frase aqui também, os sacerdotes eles não foram expulsos. Eles escolheram sair. Uhum. Existe uma diferença enorme, né, de ser expulso, porque se você for expulso, ou seja, você não tomou atitude, foi você foi expulso por esse líder que percebeu que você não ia idolatrar ele, que você não estava entrando no esquema dele, e aí ele te expulsou. Agora, se você conseguir ter o discernimento, que é autoridade, ter o discernimento antes, fala, Deus, vou sair, já me liguei. E aí, inclusive, a gente até conversou essa semana, né? Que quando você não toma essa atitude de sair, de ter esse discernimento, né? Você começa a pecar. Você vai começar a falar por mais que ele está errado, mas você vai começar a falar. A sua língua vai começar a falar. Então é melhor você ter discernimento, sair, ir para um lugar onde a adoração é verdadeira, mano. Uhum. Meu Deus do céu. É isso aí. Ou seja,
Aqui vemos um princípio. Um princípio. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Aleluia. Deus sempre vai preservar um remanescente fiel. E aí eu vou mandar um recado aqui. Quem está na live, quem vai assistir essa live em algum momento. Se você está num lugar onde você sabe, de fato e de verdade, que não é buchicho, não é comentário, mas você sabe que um líder onde você está congregando adulterou e não confessou, com problemas não resolvidos no altar, e você insiste em ficar nesse lugar, porque o lugar tem pompas, tem luxo, tem riqueza, tem outros tipos de coisas, mas não tem mais a presença de Deus. Você insiste em ficar ali, você é rebelde e está debaixo de maldição. Meu Deus do céu, meu Deus. É rebelde e está debaixo de maldição. Porque a minha primeira obediência tem que ser ao meu Pai Celestial, a palavra. É muito sério. Ele E está hoje- fazendo o papel de, no caso, não seria atalaia, porque se ele ele está sabendo e não sai, então ele está sendo punido. né? É uma congregação que e os líderes não têm não repreende e não age, ele está em rebeldia, ele está em omissão. Agora, se ele mas- chama e confronta, Mas aí muitas ele está vezes, fazendo um papel de atalaia. mas muitas vezes esse cara que está lá em pecado, lá no altar, ele até já foi confrontado, mas ele não se posiciona, não se arrepende. E aí, meu irmão, e hoje, o que está acontecendo muito nas comunidades hoje? O cara troca de esposa, daqui a pouco troca de novo de esposa, daqui a pouco troca de novo de esposa, divorcia, casa com outro, cai fora, porque isso aí é laço do diabo, é laço do inimigo. É uma comunidade que está debaixo de maldição. E não só isso, o cara é ladrão, o cara vive usurpando dinheiro das ovelhas, o cara só vai na casa de quem tem muito dinheiro, o cara não atende ninguém que é pobre, o cara fica manipulando situações de pessoas. Esse cara é um mercenário. Ou seja, então, o recado aqui é: se você está em um lugar onde tem desalinhamento com a palavra, desalinhamento com o Senhor, É rebeldia. dependendo da situação, cai fora, porque você está debaixo de maldição. Meu Deus do O céu. lugar está debaixo de maldição. E quem está com Deus, ele não consegue ficar em lugar contaminado. Ele vai para casa, ele está sem paz, vai dormir sem paz, acorda sem paz. Isso aí já é o discernimento, já está sem paz, né? E quando você está com Deus, você não negocia princípios. Não tem conversa. Não tem. Olha Eu só. vi a cena ontem as meninas estão aqui em casa, né? E a gente está vendo a segunda fase de Davi, da série de Davi. E o filho, o Jonas, ele vai, quando ele chega do casamento dele, ele confronta o Saul. E aí o Saul vai e joga a lança nele. Porque um monte de gente em volta dele não se posicionou. Pô, foi muito forte. Eu lembrava muito das leituras. Muito, muito, muito bom. Uhum. Então, assim, verso 18 ao 23. Família de Roboão e suas multiplicações de esposas. Os sábios criticam implicitamente o excesso de mulheres. O excesso. Repetindo o erro de Salomão. Uma repetição do erro. Muitos filhos sem direção geram conflitos futuros. Os filhos ficam sem direção. Coloca um lá, coloca outro aqui, coloca, né? E aí são filhos do rei, mas de muitas esposas e concubinas. Ou seja, multiplicação sem santidade gera divisão. Meu Deus. Multiplicação sem santidade gera divisão. O reino cresce por fidelidade, não por quantidade. Pastor, agora o senhor falou uma coisa aí, né, de repetições. Repetições. Mas hoje em dia, como a pessoa já aceitou Jesus Cristo, então essas repetições são coincidências, né? Não são consequências, não, né, Paulo?
É Eu coincidência já aceitei nada. o Jesus. Nada de Então, coincidência, né? Consequência. É já aceitei Jesus. consequência. Já aceitei Consequência. Jesus. Então, o pecado que os meus pais, os meus avós fizeram, mesmo que algumas coisas repete hoje, é coincidência, não Não, consequências. é consequência mesmo. Eita! É consequência mesmo, né? São padrões de repetição de maldição na família. Eu já Padrões de aceitei repetição. Jesus, Barão. Hã? Eu já aceitei Jesus, ele morreu na cruz, ele não tinha morrido ainda no Velho Testamento. Problema seu. Se você não confessar seu pecado, não se arrepender, não renunciar aos erros da família que cometeu lá atrás, vai dar ruim uma hora. Mas, Confessa, Barão. Ezequiel 18 fala que é um pecado só Não que tem. aquela pessoa. Mas Ezequiel está dizendo sobre a responsabilidade pessoal, não sobre as heranças espirituais, né? Precisa ser decretado no mundo espiritual. Isso aí. Glória a Deus, é isso aí. Vamos para o 11, para o 12, 12. né? Então, se eu só repetir essa última frase aqui, multiplicação sem santidade gera divisão. O reino cresce por fidelidade. Fidelidade. Fidelidade e não por quantidade. Porque tudo que nasce gigante é monstro. Deus. O inimigo, como ele anda em derredor, é função dele te observar. Quando ele percebe que você já percebeu esse erro e você resolveu não abrir mão dessa terra, vai dar ruim para você ver. Porque ele já percebeu, ele anda em derredor, e aí você abriu mão aí de tomar uma atitude certa. Lá na frente, lá o acúmulo disso daí, a conta vai chegar. Vamos lá. 2 Crônicas 12 agora. Quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por causa dessa infidelidade ao Senhor, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Veio com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de soldados de infantaria, líbios, suquitas e etíopes. Sisaque conquistou as cidades fortificadas de Jerusalém e avançou de Judá e avançou para atacar Jerusalém. Então o profeta Semaías foi ao encontro de Roboão e dos líderes de Judá, que haviam todos fugido para Jerusalém por causa de Sisaque. Semaías lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram. Por isso agora eu os abandonei. Ou seja, olha o Ezequiel 18 aí, ó. Vocês me abandonaram. Responsabilidade pessoal. Você pecou, tem consequência. Vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. E ainda fica na mão de Satanás quando Deus abandona a gente, porque a gente abandonou ele? Jesus. Então os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: visto que se humilharam, não os destruirei completamente. Opa, peraí. Quer dizer, vocês se humilharam, mas visto que se humilharam, não os destruirei completamente. Então vai vir uma destruição. Vai ter uma certa destruição. Olha aí. É. Não é porque se humilharam. Porque, na realidade, Deus viu que não houve um arrependimento genuíno. Foi uma humilhação só. Não, e ainda assim, pastor, às vezes a pessoa pecou e tem consequências que elas podem ser amenizadas, não completamente removidas. Davi, ele se arrependeu genuinamente do pecado dele. Quando ele foi confrontado, ele identificou, se arrependeu, mas a consequência estava lá. Estava lá, né, Fabinho? Estava. Tem consequências. Vamos supor, a pessoa está... Eu usei um exemplo na pregação de quarta-feira. A pessoa está com uma dívida. Os credores vão continuar cobrando. Vão entrar com processo, vão fazer o que for preciso. Até que você liquide a dívida, até que se faça um acordo, uma negociação, alguma coisa. Então, é consequência. Precisa, não é simplesmente, eu pequei, eu errei, vou lá, peço perdão, não restauro ninguém, não reparo ninguém. Não.
precisa reparar se houver possibilidade, né? Vamos pensar assim. Mas vamos pensar numa dívida de um banco. O banco vai continuar cobrando. Então não vai ter jeito, é consequência da falha. Tem que passar. Mas Fabi, você me emprestou um dinheiro e simplesmente eu estou me escondendo de você. Eu nem apareço para dar satisfação e você está me procurando. E assim, mas eu sou crente, Fabi, eu sou crente, eu jejum, eu oro. Você é crente, mas Deus continua sendo justo. Quer dizer que eu vou estar em maus lençóis com Deus, então. Sem dúvida. E o diabo vai estar querendo roubar mais ainda do que meu. Enquanto você não se posiciona, ele vai estar rindo. Vamos lá. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem: visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei um alívio. Só um alívio? Um alívio. Momentâneo? Momentâneo. Meu Deus. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. Meu Deus, era a ira do Senhor. Não. Cara. E olha só, não usarei Sisaque, não é que Sisaque é o Senhor usando ele. Não é o inimigo usando Sisaque. Meu Deus, é o Senhor. Jesus. Até o diabo é o diabo de Deus. Como Nabucodonosor, meu servo, quando é declarado ali, né? Meu Deus. Uma situação dessa não é coisa não é de rir, mas imagina, fala, ó, eu não usarei Sisaque, né? Para derramar. Aí você vai e fala, pô, mas e aí, quem que ele vai usar? Para ficar, esse ficou no ar, barão. Meu Deus do céu. Mas que alguma coisa ia acontecer ainda ia, por causa da desobediência. Verso 8. Eles, contudo, se tornarão servos dele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos governantes da terra. Eita! Meu Deus do céu. Então Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Levou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Porque Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou dele e ele não foi completamente destruído. Ainda havia coisas boas na terra de Judá. Na terra de Judá, não na vida do rei. Do rei. A misericórdia, né, do Senhor. E eles perderam a paz, né? Para ir em qualquer lugar tinham que levar um escudo. Vai para cá, tem não sei o quê, quer dizer, andando sem paz. Não, e acreditando que a proteção era dos guardas. Não, e detalhe, né? Perdeu o ouro, que representa a Shekinah, a glória, a presença do ouro, o Espírito Santo, e ainda falsificou. Agora eu vou pegar bronze polido para ninguém pensar que a gente perdeu os escudos de ouro. Mas é primeira linha, pastor. É primeira linha. Confia. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O rei Roboão se estabeleceu firmemente em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era de Amon. Ele foi um rei perverso, pois não buscou o Senhor de todo o coração. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Semaías e no registro do vidente Ido, que fazem parte do registro genealógico. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu e se uniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. Houve guerra constante. Constante, a vida toda. Enquanto não se posicionar, essa guerra haverá uma guerra constante. Roboão abandona a palavra de Deus. Ele dá as costas. Quando o reino se fortaleceu, ele abandonou a Deus.
Esse é o problema da maioria dos crentes. Quando chegam destruídos, arruinados, fracassados, desiludidos, sem solução para nada na vida. E daí começa uma busca pelo Senhor. E o Senhor começa agora a abençoar, abrir portas, fazer coisas extraordinárias na vida de muitos. Só que quando chega um padrão, né, aí vem um orgulho clássico. Um orgulho clássico. Agora eu não preciso mais de Deus. Porque eu estava na igreja, eu virei crente só para buscar os favores das mãos do Senhor. E não buscar o Senhor verdadeiramente. Prosperidade sem vigilância gera apostasia. Prosperidade financeira sem vigilância gera apostasia. O perigo... Pastor, só interromper um minutinho, senhor, nessa fala. A gente lê assim, hoje a gente vê quão absurdo é, mas quantas vezes nós não fizemos isso? Sim. Ficou bem e, ó, vazou. Uhum. Como diz a pastora Nete, que acabou de entrar aí, ô pastor, veio só buscar uma bênção, como é que é? Não, pode entrar, pastora. Uma unção da... Ô pastor, veio buscar aí só um passe, veio buscar um passe na igreja, só uma bênção. É forte, irmão. Né? E tem pessoas que só aparecem quando realmente a coisa se complica pro lado dela. Né? E depois ela some por um tempo. Daqui a pouco ela aparece de novo. Ó, pastor, eu vim aqui para você orar por lanterninha, né? Vagalume, acende e apaga. Então tem que tomar muito cuidado, né? E assim, o perigo espiritual não está na fraqueza, mas no sucesso. O perigo espiritual não está na fraqueza, porque Paulo disse assim, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas quando eu penso que eu estou forte, quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Ou seja, então nós temos que sempre se manter na fraqueza. Você tem certeza que você é filho, você tem identidade de filho, você sabe que você carrega a palavra do Senhor dentro de você, você é a arca que carrega o maná, carrega as tábuas da lei dentro do seu coração, na sua mente, você carrega a vara de Arão de autoridade, você carrega tudo dentro de você, só que tem que entender que sempre tem que se submeter a essa fortaleza que vem do Senhor e dizer, Senhor, eu sou fraco, eu dependo da tua força. Em todo tempo a gente tem que ter essa atitude e esse pensamento, porque o perigo espiritual não está na fraqueza, mas no sucesso. Porque quando o sucesso chega, aí Deus vai mostrar quem realmente eu sou. Deus vai mostrar quem realmente eu sou no momento que o sucesso chega. Né? Ou seja, Sisaque invade Judá. O Egito simboliza retorno à escravidão espiritual. Por que Deus usa Sisaque? Porque o povo estava escravo espiritualmente de novo. Virou as costas para Deus, virou escravo espiritual novamente. Quando Israel abandona Deus, as forças do Egito, a opressão retorna. Quando nós abandonamos o Senhor, vai voltar a opressão. E vai vir com tudo para cima. Porque 12 mil carros de guerra, 60 mil cavalos, 60 mil soldados montados em cavalo. E mais uma infantaria incontável. Era muita gente. Eles iam destruir tudo. Né? Mas por um momento, apenas por um momento de arrependimento, né, o Senhor dá um alívio. Ele não tira, né, o castigo. Quem abandona a aliança volta a ciclos antigos de escravidão. Quem abandona a aliança com Deus, quem abandona a palavra, quem abandona a vida de santidade, vai voltar a ciclos antigos de escravidão, vai voltar a praticar fazer coisas que fazia antes. Vai continuar sendo dominado. Né? Ou seja, o profeta declara, vós me abandonaste. Deus responde com medidas por medida. Ou seja, submissão a inimigos ensina o valor de servir a Deus. Deus agora diz assim, agora você vai ser servo do rei do Egito, para você aprender que servir a mim era muito melhor. Você não ia sofrer consequências, nem ia ser roubado. Agora você vai ser roubado e vai ter que servir o outro para aprender a valorizar aquilo que eu tinha dado para você. Você tinha proteção total, mas me abandonou, confiou na força do braço, não obedeceu completamente, né? E a disciplina divina não é destruição, é correção.
Só que quanto mais eu demoro a entrar nessa disciplina divina e me submeter à disciplina, ou seja, não vai ser apenas correção, vai me levar a uma vida de destruição, porque eu não estou obedecendo. Escudos no tempo são levados, ou seja, perda espiritual visível. Meu Deus. Quando se perde Deus, se perde também a glória. Lembra que os escudos de ouro eu falei, é a glória. A Sim. glória, né? Aí vai substituir o ouro por bronze. Simbolizam religiosidade sem a presença. A presença já foi embora, meu irmão, e você pode tentar jejuar, orar, sapatear, ir no reteté, e onde você quiser ir, sem a presença, sem a presença, sem a presença, é só religiosidade, é uma cosquinha na alma, um arrepiozinho na alma, mas não tem mudança, não tem transformação, não tem mudança de caráter, não adianta. Não tem. Vai pro monte, rola pra direita, rola pra esquerda, não vai. Você pode ir para onde você quiser, até para a China adorar lá. Não, mas na China não sério. dá para adorar. A China tem que. Dá, dentro da caverna, você vai se esconder, vai dar um jeito, né? No quarto, né? É isso. Plantar. Roboão se humilha parcialmente. Ô, Luciano, você se humilhou parcialmente, né? Sua humilhação foi incompleta. Por isso, a restauração também foi parcial. Meu Deus. É a mesma medida, né? Não é uma medida diferente. Não, é a mesma medida. Foi É, parcial. assim como o nosso nível de busca de Deus vai refletir naquilo que ele vai entregar a nós, né? Ele vai se manifestar a nós na medida da nossa busca. O inverso também é a mesma Exatamente. coisa, porque Deus é justo. Exatamente. Ou seja, Luciano, se o seu arrependimento não for verdadeiro, né? Se o meu arrependimento for verdadeiro, não é se não for. Se o meu arrependimento for verdadeiro, ele deve ser profundo e contínuo. Todos os dias eu tenho que estar arrependido. Mas se eu me humilho e me arrependo apenas por um momento, e depois eu esqueço de continuar descendo, me humilhando, me arrependendo, aí, meu irmão, tem jeito não. Por quê? O arrependimento não é momentâneo, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É uma nova vida vivida nele, em Cristo, na faleira, Abachuri, Cantere, Bassuri, Bihai, de Manai. É um estilo de vida, você tem que sentir ele todo o tempo, onde você estiver, na rua, dirigindo, comendo na padaria. Você está falando dele, está falando das coisas do céu, você está manifestando ele em todos os ambientes. Isso é muito profundo, gente. Então, o arrependimento não é momentâneo, é um estilo de vida. Me dá, Senhor, esse estilo de vida, Amém. Pai. Sou eu que construo esse estilo Amém. de vida. Sou eu que me esforço para ter isso, né? Esforçar para ter um estilo de vida de santidade diante do Pai. Eita, meu Deus. Aleluia. Já recebi um renovo já. Meu Deus. O senhor falando dessa forma me fez lembrar o povo quando foi separado, o sacerdote lá, os levitas, era para manter a chama acesa. A chama não poderia ser apagada. E essa parte aí do bronze também foi poderosa, porque saiu, né? Saiu a presença que era do ouro, né? E entrou a preciosidade ali, que seria o bronze, né? Meu Deus, meu Deus. Saiu a pureza, né? Porque o bronze não é o puro. Meu Deus. Uhum. Vamos para o 13? 13. Vamos pro 13. Vamos lá. Eita. No 18º ano do reinado de Mas Jeroboão... vota no 22, tá? Oi? Mas vota no 22 na hora de votar. Bom, vamos pro 13 e vamos sair do 13 aqui rapidinho. No 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Uriel, de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Judá, sob o comando do rei Abias, foi à batalha com 400.000 de seus melhores soldados. E Jeroboão reuniu 800.000 dos melhores soldados de Israel. Meu Deus. Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, Abias ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: Ouçam-me!
Não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme, e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes, como fazem as outras nações. Qualquer um que se apresente com um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Eita. Meu Deus. Então é só chegar com um valor X para poder ter ordenação pastoral? É isso? Ô, pastor, eu vou botar um chequinho gordo no seu bolso, aí você derrama óleo na minha cabeça, aí que eu quero ser pastor. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E pessoas que falam, ó, quem me enviou foi fulano de tal, indicação, meu Deus do céu. Quanto a nós, o Senhor Mas é assim, mas o meu dízimo é gordo, você não vai me consagrar? Meu Deus. Meu Deus. Né? Eu sou um milionário, você, né? Eu sair daqui, essa igreja aí não vai pagar as contas mais, não. Meu Deus, vou consagrar. Você vai confiar em quem? Vai confiar nesse cara ou vai confiar no Senhor? Meu Deus. Eita. Tem teto espiritual esse telhado aí ou não? Meu Deus do céu. Verso 10. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes, e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. Ai, gente, é isso. É isso? É isso, gente. É isso. Apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Adora ao Senhor, reconhece quem Ele é, exalta a sua grandeza, a sua santidade. Faça o seu sacrifício individual de adoração a Deus. Vamos lá, vamos seguir. Colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Acendem o pão da candelabro. presença. Ai, papai, nós seguimos as instruções do Senhor, nosso Deus. As instruções do Senhor. Mas vocês o abandonaram. Podem ver, portanto, que Deus está conosco. Ele é nosso líder. Quem é nosso líder? Quem é nosso líder? Deus. Deus é o nosso líder. Os sacerdotes dele tocam as trombetas e nos conduzem à batalha contra vocês. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Meu Deus, eu vou repetir. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor. Na verdade, gente, que loucura, né? Que loucura, porque povo de Deus contra povo de Deus, só que alguns se abandonaram, estão indo por caminhos errantes, estão lutando contra o povo de Deus. Satanás às vezes não precisa nem se dar o trabalho de tentar destruir, porque o próprio crente quer derrubar o outro. Meu Deus. Ó israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não serão bem-sucedidos. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás,
clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes afligiram grandes perdas. 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. 500 mil de pessoas, 500 mil de soldados. Meu Meu Deus Deus! do céu. Vieram com 800 mil, já perderam 500 mil, porque foram lutar contra o Senhor. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor. Nessa ocasião, nesse momento. Porque eles confiaram no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron, e os povoados ao redor. Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Meu Deus, quem que feriu Jeroboão? O Senhor feriu. Ai, Jesus. Enquanto isso, Abias, de Judá, se tornou cada vez mais poderoso. Casou-se com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, incluindo suas palavras e seus atos, estão registrados no comentário do profeta Ido. Eita! Abias reina em Judá. Apesar de falhas, ele mantém a linhagem davídica. A promessa messiânica permanece apesar da imperfeição humana. Discurso de Abias contra Jeroboão. Ele afirma que Deus está com Judá. Abias apela à aliança que Deus tinha com Davi. Mesmo sendo um homem falho, ele apelou para a aliança que Deus tinha com Davi. Com base espiritual. Mesmo o rei imperfeito pode declarar verdades espirituais. Ou seja, eu posso ter um monte de falha na minha vida. E posso continuar declarando verdades espirituais. Né? Ou seja, a chave espiritual aqui desse capítulo é a fala da fidelidade ao culto verdadeiro. Você está adorando aí e sacrificando, e quando você vem para a guerra ainda traz os seus bezerros de ouro, os seus bodes. Nós não, nós estamos aqui com o Senhor, o Deus de Judá. O verdadeiro culto é central. Jesus é o cumprimento desse sacerdócio. A emboscada de Israel e clamor a Deus. O clamor sincero ativa a intervenção divina. O clamor sincero ativa a intervenção divina. Mas a minha vida tem que estar alinhada com Deus. Porque muitas vezes nós queremos fazer até um clamor sincero, mas se a vida não estiver alinhada, o Senhor não vai nos ouvir. Né? É muito sério isso. A vitória não veio pela força, mas pela dependência de Deus. Batalhas espirituais são vencidas por clamor e não por estratégia humana. Clamor, arrependimento, humilhação, entender que o Senhor, ele é rei, apesar de alguém estar governando ou estar liderando uma comunidade de fé, ou uma casa, uma família, mas o governo verdadeiro sempre tem que vir do Senhor. É ele que tem que ser o governo. A vitória e morte de Jeroboão. Deus feriu Jeroboão, porque Deus estava trazendo juízo sobre o tempo de idolatria que ele cometeu. A idolatria, né, além de cegar, além de deixar a pessoa cega, surda, sem conseguir andar no mundo espiritual da maneira correta, ainda vai trazer morte. Morte e consequências muito ruins e sérias. Quem cria falsos caminhos espirituais acaba destruído por eles. Vou repetir. Quem cria falsos caminhos espirituais acaba sendo destruído por esses caminhos.
Liderança espiritual falsa traz consequências sérias. Liderança espiritual falsa traz consequências sérias. Ou seja, nem toda batalha deve ser lutada, nem toda batalha deve ser realmente guerreada. Deus pode dizer não, não suba. E daí eu tenho que obedecer, não faça isso. Não continue, não avance. O não, e eu tenho que ter discernimento espiritual para obedecer esse não de Deus, como a gente já falou. Não é proteção. Hã? No não de Deus é proteção. Mas e daí quando eu escuto não só pela metade e não faço por completo aquilo que Deus quer que eu faça? Aí a coisa se complica, né, Antônio? Fortaleza externa, segurança espiritual. Sem Deus, tudo é frágil. Sem Deus, tudo é frágil. Tudo se quebra. Tudo pode se quebrar. Né? Prosperidade pode gerar queda. Prosperidade pode gerar queda. Vigilância constante é essencial. Tem que vigiar, não adianta. Disciplina divina é pedagógica. Deus corrige para restaurar. O remanescente fiel sempre permanece, mesmo em tempos de apostasia. Mesmo em tempos de apostasia, sempre vai ter os fiéis ao Senhor. Aqueles que não abrem mão da palavra e que realmente vivem uma vida de obediência ao Senhor. A vitória espiritual vem do clamor e não da força humana. Robão representa liderança instável. Abias representa constância da aliança. Ambos apontam para a necessidade de um rei perfeito. Ainda aponta para Jesus sempre. Porque só Jesus é o rei fiel. É o sacerdote verdadeiro. E é o vencedor sem guerra carnal. Então, só andando com esse rei fiel, só se submetendo ao ensino dele e a ele, através de sua palavra, nós vamos estar debaixo de um sacerdócio verdadeiro e vamos vencer sem precisar guerrear na carne, sempre no espírito. Meu Deus, é isso aí. Aleluia. Pastor, a importância, né, de ter discernimento espiritual. Discernimento. Precisa, porque senão às vezes a pessoa pensa, ah, não, isso daqui eu tô... é demônio. Eu ainda tem algum pecado que eu não confessei, a pessoa fica vasculhando a vida e de repente não é um ataque espiritual, né? Ou ela tá passando por um processo para que ela venha crescer, amadurecer, e aí ela tá lutando para poder se livrar daquilo lá, quando é um processo que tem que ser passado. Isso aí. Então precisa de discernimento espiritual para poder agir da maneira correta, senão é a mesma coisa de você estar com um tipo de doença e você tá dando um tratamento errado, pensando que é outro. Né? Você está com uma infecção que você acha que é uma inflamação. Então, aí você começa a tratar com anti-inflamatório, mas você precisa de um antibiótico. Né? Então, não vai dar certo, não vai resolver o problema. É verdade, Fábio. Humanamente falando, era impossível vencer essa guerra aí. Né? Algo interessante aqui, que antes da guerra, veio o sermão. Ele fez um sermão. Esse sermão foi em cima da palavra. Então, ele citou a palavra. Ele citou a palavra. Depois que ele citou a palavra, que é a espada, aí veio a vitória. Só que citar a palavra por si só não ia adiantar. Para citar a palavra, tem que obedecer ela. E aí... Dentro da fala da pastora Fabiane aí, imagina, Fabi, José não tinha pecado. Exatamente, era um processo. José não tinha pecado. Era um processo para ele estar apto a chegar. Só que Deus tinha mostrado algo para José que ia acontecer. Só que o grande problema é contar aquilo que Deus mostrou para você para pessoas que não estão preparadas para ouvir. Eita. Né? Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. E assim, e Deus mostrou para José que algo extraordinário ia acontecer lá na frente. Mas para isso acontecer, José teve que ser provado. Em todas as áreas. José foi jogado numa cisterna, né? José foi vendido como escravo, né? Foi esquecido. José foi abandonado, esquecido, foi preso. José foi tentado por uma mulher bonita, uma gatona a mulher lá do Potifar, né? Tentou agarrar o Zé,
Foi José, ó, acusado injustamente. fugiu, né? José Foi fugiu acusado. e só tava ela e ele dentro da casa. Às vezes o cara tá sozinho com a mulher lá e não quer fugir. A Bíblia diz, foge da aparência do mal, maluco, cai fora daí, né? Então, homem que atende mulher sem estar a esposa junto, sem ter uma outra pessoa, né? Cuidado, irmão. Cuidado. Né? Tem que ter cuidado, tem que ter vigilância. Mas o Zé foi jogado numa prisão e ficou lá esquecido, né? O Zé tinha que ficar 2 anos na cadeia e ficou 13. Porque o Zé também tinha um problema que quando ele vinha trazer o relatório dos irmãos para o pai Jacó, Já ele trazia apontava demasiado. só as falhas do irmão, mas não falava sobre as qualidades, né? Aí ganhou para cada irmão que ele denunciava para o pai, mais um aninho de prisão. Ou seja, ele passou por um processo. E ele não tinha pecado, ele não tinha cometido adultério, ele não tinha roubado ninguém. Ele era fiel em tudo que ele fazia. A Bíblia diz, onde o Zé botava a mão, a coisa prosperava. E todo mundo ficava, não, eu quero esse cara para trabalhar do meu lado. Imagine, o cara tinha um dom de prosperidade. Aonde ele colocava a mão, Deus era com ele. Por causa da integridade do coração dele, da fidelidade dele a Deus. Aí sim, depois ele começou a governar no Egito. A ponto do faraó chegar a dizer assim, ó, ele mesmo disse lá em Gênesis, Deus me colocou por pai de faraó, porque faraó disse, só no trono sou maior que José, até fora do trono José é maior. Meu Deus. Quando eu estiver fora do trono, quem manda em tudo é o José. Pastor, E outra coisa, fala. Não, Deixa eu só finalizar aqui esse raciocínio, porque assim, ó, e outra coisa bem importante e interessante. Quando foi no momento dos irmãos virem comprar alimento, né? No momento dos irmãos virem comprar alimento, o Zé tinha toda a oportunidade de se vingar dos irmãos. Vocês me venderam como escravo, vocês me abandonaram, vocês me fizeram comer o pão que amassou. Fiquei 13 anos na cadeia por causa de vocês. E agora? Agora vocês estão na minha mão. Vocês vieram aqui, ó, forca para vocês. Não. O Zé bota eles na mesa para comer na mesa dele. Tá. O Zé. O senhor estava na pregação na quarta, é? Eu estava lá, não. Não? Não. Mas o Espírito Santo estava. O Espírito Santo estava. Então tá bom. O Zé bota os irmãos na mesa, né, Fabi? E o Zé ainda dá presente para os irmãos. Depois, assim, ó. Salvou uma nação, né, pastor? É isso aí. Eu sou José, vosso irmão. E eu estou perdoando vocês, porque não foi vocês que me mandou para cá, foi o Eterno. Foi Deus que me enviou para cá para preservar a nossa família. Para preservar a nação de Israel. Olha que entendimento extraordinário. Ele perdoou os irmãos. Mas pastor, você não sabe o que minha família fez. Você não sabe o que eu passei na mão daquele homem. Você não sabe o que meu pai... Você não sabe. Pastor. Pois é, irmão. Vai ler a história de José. Vai ler a história de Jeremias. O profeta chorando. O próprio Moisés passou por um processo. Moisés. Né? Já Jó passou por uma aprovação, que é um refinamento da fé. Dá uma melhorada, uma aprimorada na fé. Isso. Pequinha aprimorada. Pequinha aprimorada. Uhum. Meu Deus do céu. E sabe por que Jó passou por esse refinamento? Porque se Deus não tivesse refinado Jó, ele ia se tornar um homem orgulhoso, porque ele era o homem mais rico do Oriente e ele fazia caridade para todo mundo e ainda sacrificar pelos filhos. E tinha outro problema na vida de Jó, o medo de que seus filhos pecassem contra o Senhor. Entendeu? Aquilo que a gente mais tem então, pode sobreviver. Uhum. Por isso que ele, Deus faça ele por esse refinamento, para ele entender que não precisa ter medo e não pode confiar na sua própria riqueza, né? Ô pastor, mas e Neemias? Neemias sofreu o quê? Não foi um ataque espiritual? Pois é. Não, porque Neemias tinha consequência lá dos seus antepassados, né? Mas e Sambalat, Gesem, Tobias se levantaram para se opor, né? Se levantaram para ele se opor, né? Mas aí ele permaneceu firme, porque a ordem dele depois é assim, ó. A enxada ou a pá na mão e a espada na outra mesmo. Mas ele foi se distrair ou ele falou, não, eu tenho uma coisa para concluir aqui? Não, ele se distraiu, não. Ele disse assim, vamos continuar reconstruindo o muro, porque foi isso que eu recebi do Senhor. Então, na hora do ataque, não pode ter distração. Não pode ter distração, não.
Tá certo. Porque Espada se na se mão e distrair, vai parar de construir aquilo que Deus pediu para você construir, e daí você vai ser um fracassado. Tem que construir aquilo que Deus mandou a gente construir. Se é mesa, então vamos para a mesa com a palavra. Se é construir uma aliança espiritual com a palavra, com o Senhor, é isso que nós temos que focar na nossa vida. Não posso construir nada que Deus não me permitiu e não me autorizou. Mas se Deus autorizou, pode levantar Sambalá, Tobias, um inferno, Gesem. pode ser o que for. O Senhor vai estar conosco em todo tempo. Amém. Se aleluia. tiver com o escudo de ouro, né? Porque se tiver com o escudo de bronze, É, Escudo de ouro. Tem que ter escudo de ouro, varão. vai Não dar pode substituir, não. Eu ia falar o Tem seguinte, contaminação, varão. eu ia falar o seguinte, infelizmente é aquela coisa, ninguém, né, todos nós passa por processos, né? Uhum. Eu cometi esse erro lá atrás, lá de abrir a boquinha e apresentar, né, um projeto que eu tinha e deu ruim, né? Não tinha essa experiência que Deus está dando agora, não tinha essa maturidade, então isso é muito sério, né? Muito sério. Fui mostrar e, enfim, deu ruim. Graças a Deus, nosso Deus é misericordioso, né? Aleluia. A leitura é Deus é misericordioso. Você viu que mesmo aí a turma aí cercada, Deus falou, ó, vou dar vitória a vocês aí, porque por causa da minha palavra, né? Então, quando a gente clama, graças a Deus, Deus tá aí, ó, clama, fecha a porta do teu quarto, né? Se Mas alguém Romanos vai trazer a resposta de tudo isso aí agora, né? Romanos vai trazer a resposta para se muitas alinha, dúvidas né? aí. Isso daí que o senhor falou é muito forte para a gente poder refletir, né? Sobre Uhum. todos os exemplos aí que você fez aí com a Fabi, né? Ajuda a gente, fala, pô, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, mas quando você está em Deus, é ruim passar, é ruim, acho que é ruim, né? Vai doer, as lágrimas vão cair, vai cair, mas, né, como diz a canção, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, fala, meu Deus, papai, eu já estou chorando mesmo, tá doendo aqui mesmo, não tem como falar que não tá doendo, mas eu permaneço no Senhor, essa é a diferença, né? Ô, Fabi, te louvarei, não não importa importam as as Circunstâncias. circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. É Né? isso aí. Eu quero estar perto dele, irmão. O resto, Depois dessa adoração aí, para quem ainda tá com a sua boquinha aberta, tem outra musiquinha, viu? Cuidado, boquinha, o que fala. É. A Josélia colocou aqui, ó, distrair te impede de construir. É isso aí. isso aí. Ou seja, o pastor, vou botar você para ser professor das crianças. Você gosta de cantar musiquinha? É. Falando em criança, hoje é Ministério aniversário do meu infantil aí, sobrinho. ó. Vamos lá para Mas o Romanos? ministério infantil que eu estou dizendo aqui, Viana, são os imaturos, entendeu? Os imaturos espiritualmente. Quando o herdeiro é Os menino, nada diferente de bebezinhos, escravo. os bebezinhos, né? É isso aí. É isso aí. Aleluia, glória. A gente passar por essas coisas aí, para a gente ficar, né, mais cascudo, vamos dizer assim, né? Sobrevivente. Vamos que vamos. Vamos lá, Romanos, capítulo 8, verso 16. 26. 26? É. Fixo meu. Ai, Fixo meu. desculpa. Eu tinha soltado. Eu coloquei errado. 6,39. Peraí, então. Deixa eu fixar o dele. Peraí. Uhum. Cadê? 26 ou Faz 39. tempo que você tinha colocado? Não. Ah, não, subiu aqui, já dei. Glória a Deus. Ué, não foi? Oi? De novo. Oi? Tá aí. Foi? Agora sim. 26 ou 39. Romanos 8, 26. Aqui. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Eita. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz
todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Não é para o bem de todos, não? Não, Não, para o bem daqueles que o amam. não é para o bem, não é para o bem daquele que desobedece, não? Não. Não, é só aquele que obedece que ama, porque para mim obedecer eu tenho que amar. Então. Mas ser lançado lá na cisterna coopera para o bem. Ser vendido como escravo coopera para o bem. Perder tudo, né? Porque ele ficou sem tudo, sem Ser família, sem acusado recursos, sem coopera para o nada. bem. Sem nada. Tem pessoas que não. Eu esqueci o nome da irmã que colocou por esses dias aí na live, né? Tem pessoas que, por mais que você coloque a varinha na televisão, em cima da televisão, ele olha aquela varinha lá e não quer saber, continua em desobediência, mano. Aí, Ele avança. Aí vai entrar na disciplina, né? Então, Vai é sofrer a disciplina, é isso disciplina. aí. Mas todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conhece, não é o propósito pessoal, não é o desejo do coração da pessoa, é o Propósito de propósito de Deus. Deus. Pois Deus conhece de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho. Tem que ser semelhante à imagem de Jesus? Sim. É mesmo? Tem que Não dar outra posso viver de qualquer face. maneira, não? Não. Não. meu Deus. A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então eu só sou irmão de Jesus se eu ficar parecidinho com ele. É isso aí. Sabe cara de um, focinho do outro? Aham. Não, é assim. Meu Deus. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E Ou seja, depois então eu me torno justo depois que eu sou chamado e começo a passar por todo o processo se e submete ao permaneço processo. fiel. Aí eu sou declarado justo lá na frente. Não é porque eu aceitei Jesus e me batizei agora eu sou justo. Não, Não? Não é assim, não? não. Entendi. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Glória. Meu Deus. Então a glória só vem depois que eu me limpar. Quer dizer, primeiro eu tenho que aceitar Jesus, me batizar, me tornar justo, me limpar, pedir perdão, fazer caminho de volta, confessar pecado, para depois a glória dele vir. Fica a carinha de Jesus. Eita! Enquanto não Bebezinho faz cheiroso. isso tudo. Obediência, né? Enquanto não faz isso, fica num ciclo, né? Vai e volta, né? Fica semelhante às ondas do mar que são jogadas de um lado para o outro. Nem, E to- a vida não muda, né? Eita! nem todos querem ouvir, né? Para com isso, deixa isso. Não vai por aqui, vai por ali. Não é assim, é assado. Nem todo mundo quer passar por isso daí. Uhum. Vamos lá, verso 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Peraí. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ó, não mexe comigo não. Mas eu não quis me submeter ao processo de me confessar Jesus, de me batizar, de confessar pecado. Porque Deus é por nós quando todos esses processos já aconteceram, não é isso? Então, aí você não vai poder dizer isso. Você só pode dizer isso se você passou pelo processo e seguiu firme até o fim. Eita, é assim? Senão não tem jeito. Puxa, que Nem interessante. se arrisca a dizer Agora isso. eu entendi por que tem coisas ruins ainda que estão acontecendo aí. Eu preciso seguir todo o processo para que, meu Deus, senão, ou seja, Deus só é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou seja, ninguém vai se levantar contra mim quando tudo estiver resolvido. Sério, hein? Meu Deus. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Por que você está duvidando? Por que você não confia? Por que está demorando a obedecer totalmente? Por quê? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus?
Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Meu Deus. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e Aleluia. está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, ele intercede por mim quando eu passo por todo o processo e venço o processo fielmente e continuo me submetendo, me humilhando todos os dias, tendo um estilo de vida de um caráter completamente transformado e obediente ao Senhor. É isso? Conduta ilibada. Eita! O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Eita! Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Somos mais que vencedores. Sozinhos? Não. Por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito ajuda em nossa fraqueza. Ou seja, os salmos mostram que o homem muitas vezes não sabe como orar corretamente. A limitação humana não invalida a oração, revela a dependência de Deus. E ainda ensina que há orações que sobem como palavras e outras como suspiros e gemidos. Deus entende até aquilo que não é articulado pela voz. Meu Deus. O Espírito intercede além da linguagem. Isso revela a oração não depende da eloquência. Ó Deus soberano, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu já sei que Ele é Deus de tudo isso aí, da minha vida também. Diga assim: meu Pai, me ajude, me ensine a orar conforme o Senhor quer ouvir. A oração não depende da eloquência, mas da conexão com o Pai Celestial. Fraqueza não é impedimento. É o ambiente da atuação do Espírito. Quando eu sei que eu dependo, que eu estou me sentindo fraco, eu vou para o ambiente da atuação do Espírito, deixar que Ele me fortaleça. Aquele que sonda os corações. Os sábios frequentemente destacam que Deus conhece o coração como centro da intenção. Deus responde não apenas palavras, mas a intenção. O Espírito intercede alinhado à vontade de Deus. Isso elimina orações fora do propósito divino. Deus responde intenções alinhadas, não apenas pedidos. Todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, Gênesis capítulo 50, versículo 20 fala que José, vós intentaste o mal e Deus tornou em bem, né? Ou seja, nada é desperdiçado na economia divina. Até o sofrimento é redimido. Até o sofrimento é redimido. O bem não é conforto, é conformidade com o propósito eterno. O bem de Deus na nossa vida não é conforto, é conformidade com o propósito eterno. Deus transforma causa em propósito. Ou seja, Ele agora nos escolhe para serem filhos conforme a imagem do Filho. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que coisa interessante, né? Quando Deus cria o homem, ele diz assim, ó,
Ele cria o homem à sua imagem e semelhança e esconde dentro do seu próprio homem a eternidade. A eternidade fica escondida dentro de nós até que a gente descubra isso, né? Que é o estilo de vida de viver no Senhor. A restauração do homem é retorno ao estado original antes da queda. A restauração do homem é retorno ao estado original antes da queda. Por isso que é todas as manhãs e todas as tardes, Fabi, ir lá, se alimentar, né, oferecer incenso, estar diante dos pães da presença, trocar os pães. Jesus é a imagem perfeita, nós somos moldados segundo Ele é. O objetivo não é bênção, é transformação. O objetivo principal não é a bênção, é a transformação. Ou seja, ele chama, ele escolhe, ele chama, ele justifica e depois glorifica. Há um conceito de processo divino contínuo. Há um conceito de processo divino contínuo, onde Deus completa aquilo que ele começa. Mas para ele completar aquilo que ele começa, eu tenho que me submeter a ele. A obra de Deus é iniciada por ele, sustentada por ele e concluída por ele. A obra de Deus, eu vou repetir, a obra de Deus é iniciada por ele, é ele que inicia uma obra na vida da gente, é sustentada por ele, quando a submissão, e concluída por ele. Salvação não é esforço humano, é obra divina completa. Se Deus é por nós, quando Deus luta por Israel, nenhum inimigo prevalece. O exemplo disso está em Êxodo capítulo 14. Essa não é uma frase emocional, é uma declaração de guerra espiritual. A presença de Deus define o resultado. A presença de Deus é quem define o resultado. Porque ele não poupou nem o seu próprio filho, um paralelo com Isaac. Abraão não poupou Isaac, figura profética. Jesus é o cumprimento perfeito desse padrão. Se Deus já deu o maior, não negará o menor. Se Deus já deu o maior, não negará o menor. Ou seja, ele deu o melhor de tudo que ele tinha, né? Seu filho primogênito, que se torna o filho unigênito que se torna primogênito. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Satanás aparece como acusador de Jó, lá em Jó capítulo 1 e capítulo 2. Há um tribunal celestial, mas Deus é o juiz final. A justificação vem em Jesus. Jesus silencia a acusação. A acusação perde força quando a justificação. Quem os condenará? Ou seja, Jesus, ele morreu, sacrifício, ressuscitou, vitória. Intercede, sacerdócio. Ele é advogado, juiz favorável. Por enquanto, porque depois ele vai ser juiz de sentença final. O princípio, a condenação não tem autoridade sobre quem está em Cristo. A condenação não tem autoridade sobre quem está em Cristo. Cristo em mim, eu em Cristo. Quem nos separará do amor? Tribulação, angústia, perseguição? Israel sempre enfrentou sofrimento, mas nunca perdeu a aliança. Circunstância não quebra um relacionamento com Deus. Dor não significa abandono. Somos entregues à morte todo dia. Ou seja, ser fiel não elimina sofrimento, confirma a identidade. Vai se confirmar a identidade, porque José passou por isso, Moisés passou por isso, muitos homens de Deus passaram por isso, Jeremias passou por isso. Perseguição não é derrota, é testemunho. Testemunho. Se eu estou sendo perseguido, é porque Deus está comigo, é porque eu estou caminhando no caminho certo. Perseguição não é derrota, é testemunho. Vitória não é apenas sobreviver, é transformar a derrota em triunfo. Não apenas vencemos, reinamos com Cristo. Vitória espiritual excede circunstâncias. Nem a morte, nem a vida nos separará. Nada na criação pode quebrar a aliança de Deus com
Cristo, com o sacrifício da cruz, nem a aliança davídica. A segurança do crente está no amor de Deus, não na estabilidade humana. A segurança do crente está no amor de Deus e não na estabilidade humana. E qual é o princípio? O amor de Deus é inquebrável. É inquebrável. E daí eu vou para uma fala final. Romanos 8, do 26 ao 39 é uma das passagens mais poderosas sobre guerra espiritual, identidade e segurança em Deus. No entendimento judaico messiânico, o Espírito intercede, o Pai governa e o Filho garante. Uma vida invencível espiritualmente, mesmo em meio à luta. Ou seja, o Pai intercede, o Espírito intercede, o Pai governa e o Filho garante. O resultado de viver dessa maneira, confiando no Senhor, entendendo que é filho, o resultado é uma vida invencível espiritualmente, mesmo em meio à luta. Você nunca vai ser derrotado, nós nunca vamos ser derrotados. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, Deus Eita, Deus bom. maravilhoso. Deus muito bom, muito bom. Ó, coloquei Salmos aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Eita, Jesus, o Senhor é bom. Em todo tempo. Vamos para Salmos, então? Vamos para Salmo. Glória a Salmos, Deus. capítulo 18, a partir do verso 37. Vou puxar aqui. Eita, Persegui meus inimigos Uhul. e os alcancei. aleluia. Não retornei, enquanto não foram derrotados. Derrotados. Eu os feri até que não pudessem se levantar. Tombaram diante de meus pés. Olha Tu me só, ar- deixa eu só falar uma coisa aqui. Persegui os meus inimigos aqui dentro. E os Os derrotei. alcancei. Não retornei enquanto não foram derrotados. Todos os inimigos aqui dentro têm que ser derrotados e mortos. Eu sou quem firo esses inimigos aqui dentro de mim, até que eles não possam se levantar de novo. O inimigo do medo, da ansiedade, da incerteza, da desobediência, todos esses inimigos precisam ser mortos e destruídos até que eles não consigam se levantar. Tombaram diante dos meus pés. Tombou, morreu. Ou seja, todos os meus inimigos eu tenho que matar eles. Né? Porque uma coisa que eu estava comentando ontem aqui, a gente já vai continuar. Isaías capítulo 6 diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto sobre um trono. Enquanto eu não matar Uzias dentro de mim, eu não vou ver o Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Uau, meu Deus. É forte. Forte. Mas foi bom o senhor falar logo no início dessa leitura, né? E nos ensinando aí, perseguir os meus inimigos. É isso. Porque aí o restante da leitura faz sentido, porque senão você começa a olhar para as pessoas, olhar, todo mundo está me prejudicando. Fulano, ciclano, Beltrano, minha esposa, meu filho, tal, não sei o que tal. Não. Os meus inimigos Aqui. estão internamente aqui tentando me roubar daquilo que é essencial para a minha vida. Pode continuar, pastor. Vamos lá. Eu vou no 38. Eu os feri até que não pudessem levantar. Tombaram diante dos meus pés. Tu me armaste fortemente para a batalha. Eita! Quer dizer que ele me arma fortemente para a batalha depois que eu venço os meus inimigos? Eita, glória! Mas aí ele já te dá o escudo de ouro, né? Eita, glória! Aleluia! Ajoelhaste meus inimigos diante de mim. Puseste o pescoço deles sob meus pés. Destruí todos que me odiavam. Ou seja, isso daí depois vira testemunho. Sim. Pediram ajuda, mas ninguém os socorreu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os moí tão fino como o pó da terra. Eu os lancei fora como a lama das ruas. Lancei fora. Tu me livrastes de meus acusadores e me puseste como governante das nações. Povos que eu não conhecia agora me servem. Rendem-se assim que ouvem sobre meus feitos.
Nações estrangeiras se encolhem diante de mim. Tudo isso é testemunho, pastor. Tudo isso é testemunho. Porque É. pessoas vão começar a te servir quando você vence seus inimigos. E quando tudo isso gera testemunho, porque as pessoas vão dizer assim, meu Deus, você venceu tudo isso. Você teve coragem, você pediu perdão, você confessou que adulterou. Meu Deus, e agora você está assim, a tua família está completamente restaurada. Que lindo, que maravilhoso. E Deus vai começar a levantar pessoas para te ouvir, para ouvir o teu testemunho. Entendeu? Para você governar sobre pessoas, nações, ensinando a verdade estabelecida pelo Evangelho para ajudar. Mas ao mesmo tempo, Deus vai usar pessoas para te servir. Todos eles perdem a coragem e tremendo saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Aleluia. Louvada seja a minha rocha. Glória a Deus. Exaltado seja o Deus de minha salvação. Aleluia. Ele é o Deus que se vinga dos que me fazem mal. Sujeita as nações ao meu poder e me livra de meus adversários. Tu me mantens em segurança, fora do alcance de meus inimigos. De homens violentos me livras. Aleluia. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações. Glória a Sim, Deus. cantarei louvores ao teu nome. Concedes grandes vitórias ao teu rei e mostras amor por teu ungido, por Davi e todos os seus descendentes para sempre. Eita, glória. Por Aleluia. todos os seus descendentes. Quando a gente vence os nossos inimigos, os nossos descendentes são protegidos, estão debaixo da proteção do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Que forte. Que maravilha. Esse não precisa nem comentar. É tão claro. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, como é bom isso aqui, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu li isso aqui sem entender nada do que estava escrito e hoje o Senhor descortina tudo pra gente de uma maneira maravilhosa. Espírito Santo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado, Eu te amo, eu te Jesus. amo. Glória a Deus. Provérbios, capítulo Obrigado, 19, Jesus. verso 26. 26 nada. 27. 27 a 29. Vamos lá, 27. Meu filho, ó a condição, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Meu Deus. Eita. Algumas vezes, pera lá, que eu estou no capítulo errado. É o 19, verso Não, tá certo, 27. tá certo. 19, 27. Algumas vezes, um instigador introduz falsos argumentos com palavras de disciplina moral. O rei Salomão adverte contra ouvir esse tipo de engodo que leva uma pessoa a se desviar das palavras de conhecimento. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Ou seja, às vezes a gente começa a ouvir todo tipo de engodo, todo tipo de coisa que não vem do Espírito, que não está alinhada com o coração do Senhor. Então, a gente vai acabar sendo roubado das palavras de conhecimento. Cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Isso é rápido, só para lembrar que faz parte da leitura aí. Lá no início, né? Roboão. Roboão era para ouvir lá os sábios lá e foi ouvir os jovens, né? jovens, né? Só para Na leitura de ontem. Uhum. Só que depois ele ainda dá uma acertada, né? Vai para a batalha em outro momento e ora da maneira... Não, Abias, né? Abias, não foi o bom. Não. Vamos lá. Vamos lá. A testemunha corrupta zomba da justiça. A boca do perverso devora o mal. Pode ler o outro. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Vixe! Tem açoite para as costas do tolo? O que demora a desobedecer vai levar açoite? Obedecer? Pois é. Ai, Jesus. Ai. Com suas falsidades, é porque o comentário dos dois versículos está junto, tá? Sim. Com suas falsidades, uma testemunha herética pode causar a morte de um inocente. Olha só. Com suas falsidades,
né? Um falso, um bajulador, né? Pode causar a morte de um inocente em completa zombaria da justiça. A boca de um juiz perverso pode devorar e esconder a iniquidade. Para tais testemunhas, contudo, dura sentença está reservada. Irá acontecer-lhes aquilo que eles pensavam em fazer às suas vítimas. Deus está olhando tudo. E para tais juízes vão as chicotadas da divina punição. O chicote está na mão de Deus para punir aqueles que vão. Meu Deus do céu. Deus, Ai, Deus, ai, ó, ai. aqui tá assim, ó. Deus oferece direção antes que as consequências se tornem inevitáveis. A escolha é nossa. A Se vai escolha é seguir a nossa. direção do Senhor ou não. Eita, Jesus. A sabedoria sempre fala antes que as consequências precisem ensinar. Meu Deus. Ouça a sabedoria, ouça e obedeça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça O o que que o o Espírito Santo diz à igreja. Pastora Fabi, você pode orar por nós, querida? Vamos orar. Pai, obrigada, Pai Santo. Sim, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Pai Santo, pela tua direção, Sim, por Deus, tudo em aquilo nome que o do Senhor Senhor, tem Pai nos amado. ensinado dia após dia, Pai. Nos dá, Senhor amado, todo o necessário, Pai. Nós precisamos, Senhor, da tua presença, da tua Sim, Senhor, em direção. nome do Senhor Nos Jesus. dá, Senhor amado, discernimento espiritual, Pai, para que nós não venhamos agir da maneira errada, Pai. Sim, Às Senhor. vezes o Senhor está nos corrigindo e a gente está fugindo da correção. Sim, Pai. Às vezes o Senhor está nos ensinando e a gente está querendo nos livrar desse ensinamento, mas é um processo, Pai. Nos dá a direção adequada, meu Pai Santo, Sim, Santo Deus. nos dá discernimento, Pai, para que nós possamos, Senhor amado, agir da maneira certa em cada ocasião, Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, papai. O Senhor tem nos ensinado a te amar cada dia mais por causa da tua palavra, dos teus ensinamentos. O Senhor tem se revelado a nós quem tu és, meu Pai, dia após dia. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E nós queremos, Senhor amado, oferecer com as nossas vidas adoração a ti. Sacrifícios de adoração, reconhecimento de quem tu és, Pai. Nós queremos te exaltar, nós queremos te engrandecer, nós queremos fazer o Senhor conhecido nessa terra, Pai. Nós queremos viver a tua palavra, Pai, não apenas ouvir dizer quem tu és. Nós queremos, Pai Santo, parecer contigo, Pai, resplandecer a tua luz e a tua glória nessa terra, Pai, para que o Senhor seja conhecido entre as nações, Pai. Faça conhecido através de nós, Pai. Que nossa vida possa refletir a tua glória, Pai. Que não venhamos, Senhor amado, ser pessoas que falam algo e não vivem o que fala, meu Pai. Trazendo uma falsa aparência de que serve, meu Pai Santo. Nós não queremos, Senhor amado, andar, meu Pai Santo, de uma maneira inadequada, de uma maneira fingida, de uma maneira, meu Pai Santo, que vai fazer com que a nossa fé seja oscilante, mas queremos perseverar, permanecer, Pai, porque apenas ao vencedor será dada a coroa de glória, meu Pai Santo. Nós queremos, Pai amado, fazer, meu Pai Santo, esta caminhada e chegar ao final como vencedores para a glória do teu nome, Pai Santo. Faz a tua obra completa em nossas vidas, Pai. E que neste dia, Pai Santo, a tua presença, Pai, a tua presença em nossas vidas, Pai Santo. Não somente no dia de hoje, meu Pai, mas todos os dias da nossa vida. Todos os dias em que o Senhor nos permitir abrir os olhos, Pai. Nós possamos, Senhor Deus, viver a tua presença, Pai. Que nós não vivamos, meu Pai amado, mais a nossa natureza humana, Pai. Mas que Cristo vive em nós, meu Pai Santo. Deus, nós não queremos, Senhor amado, mais viver, meu Pai amado, de uma maneira egoísta, pequena, mesquinha, Pai amado, querendo apenas o que é nosso prazer, querendo apenas a satisfação da nossa vontade, Pai. Mas nós queremos, Senhor amado, a tua vontade em nós.
Nós queremos Cristo em nós, Pai. Aleluia, Senhor. Porque só Ele é a esperança da glória, Pai. Deus flui em nosso interior, Pai amado, com rios de águas vivas, Pai, para poder saciar a sede de outras pessoas, Pai. Deus, que testemunhos sejam sim gerados, Pai, nesse momento de processo, meu Pai. No momento, Senhor amado, de gerar, meu Pai Santo, vida no nosso interior. Que nós possamos, Senhor amado, não apenas entender, mas submeter-nos à Tua vontade, Pai amado. Para que possamos alimentar outras vidas, meu Pai Santo, com a Tua palavra. E que a Tua glória se manifeste na vida de cada um de nós, Pai. Seja conosco nesse dia, Pai. Abençoa as vidas que estão assistindo essa live, Senhor. Que eles não apenas recebam esse alimento, meu Pai Santo, mas que eles possam, Senhor amado, digerir esse alimento, Pai. Que esse alimento se torne nutrição para a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Tanto as que estão aqui ao vivo, meu Pai, como as que assistirão depois, meu Pai. E que o Senhor possa gerar também na vida de cada um deles, Senhor, testemunhos fortes para manifestar a Tua glória, a Tua presença, o Teu poder, para que o Teu nome seja conhecido, Senhor amado, e que vidas, Senhor amado, sejam alcançadas cada vez mais e mais, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, completa, meu Pai Santo, em nome de Jesus, e que esse dia seja glorioso, meu Pai, para a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Eita glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Papai, que toda a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que toda comunhão, que toda intimidade e todo discernimento do Espírito Santo, todo discernimento, venha sobre nós todos os dias e continue sobre nós, sobre a minha vida e a vida de todos nessa live. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo no coração de todos e até mais tarde. Beijo, beijo, Abençoe. beijo. Tchau, tchau. Tchau.